Glória a Deus. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, a seguir, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Pode se entender a palavra, levante sua mão. Então não pode se assentar e bater palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus, nessa noite ela vem falando conosco acerca de mais um dos grandes milagres que Jesus, ele operou. Mas os milagres ainda eles não cessaram, não, porque Jesus ainda continua operando. Mas o que nós queremos falar nessa noite, irmãos, aonde a Bíblia ela vem nos dizendo acerca deste grande milagre que Jesus ele realizou no seu ministério. A Bíblia vem nos falando conosco hoje nessa noite de um homem paralítico, de um homem onde a Bíblia diz que desde a nascença, desde o ventre da sua mãe, ele já era um homem coxo, ele já era um homem paralítico fisicamente. E este homem nascendo e crescendo nessa mesma situação, sem poder andar. E por esse motivo, a palavra de Deus ela vem nos dizendo que por este motivo, por este homem ele ser um homem coxo, a Bíblia diz que todos os dias este homem ele era colocado na porta de um templo. E esse templo se chamava Templo Formosa. E este homem ele era colocado naquela porta, porque naquela porta, a porta do lado do templo era onde colocava pessoas que tinham uma deficiência física. E ali aquelas pessoas, eles ficavam ali pedindo uma ajuda para alguém, ou pedindo uma esmola para alguém que passasse por ali, porque eles não tinham condições de trabalhar. E este paralítico ele era colocado todos os dias nessa porta para pedir uma ajuda, para pedir uma esmola por alguma pessoa que passava para entrar naquele templo. E acredito eu que eram muitas pessoas que entravam naquele templo. E quando as pessoas iam passando por aquele paralítico, a Bíblia nos relata dizendo que aquele homem ele estendia a sua mão. Ele estendia a sua mão para pedir uma ajuda, uma moeda, uma esmola para alguém que passasse por ali, por aquele templo. Acredito eu que algumas pessoas ajudavam aquele homem. Acredito eu que alguma pessoa dava uma moeda para aquele homem. Mas acredito eu que também passavam pessoas por ali que não tinham nada para ajudar a ele. Mas agora a palavra de Deus, irmãos, ela vem falando conosco que passavam para entrar naquele templo, andavam por ali para chegar naquele templo, dois homens. E esses homens eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eram homens que por onde eles passavam, Jesus fazia diferença na vida deles. Aleluia. O nome desse homem, a Bíblia fala que era Pedro e outro João. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que na hora nona, que significa 3 horas da tarde, esses homens estavam indo para o templo para fazer o quê, irmãos? Eles não estavam indo para o templo porque não tinha outro lugar para eles ir. Eles não estavam indo para o templo para reparar como que era a igreja, como era o templo. Eles não estavam indo para o templo só para passear na igreja. Mas a Bíblia diz para nós, irmãos, que na hora nona, nas 3 horas da tarde, esses homens de Deus, eles estavam indo para aquele templo para orar. Aleluia. Nós sabemos, irmão, que quando o homem de Deus é um homem de oração, por onde ele passa, Deus vai fazer a diferença. Aleluia. Nós sabemos que a mulher de Deus, se ela é uma mulher de oração, por onde ela passar, Deus vai fazer a diferença na vida dela. Se é mulher de oração, se é homem de Deus de oração,
e ela passa por um lugar onde tem uma pessoa enferma, se ela, por um exemplo, ela vai no hospital onde tem pessoas lá com o vírus do câncer, mas essa irmã é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Este homem de Deus é um homem de oração. Deus pode usar essa pessoa para impor as mãos sobre aquele enfermo e Jesus operar um grande milagre em nome de Jesus. Aleluia. Porque aonde o homem de Deus de oração passa, aonde a mulher de Deus de oração passa, o Senhor, Ele opera milagres, maravilhas e prodígios. Glória a Deus. Porque o Senhor deixa esse exemplo aqui para nós na palavra, que Pedro e João entraram naquele templo para orar. Então nós podemos ver que os homens realmente eram homens de oração. E a Bíblia diz que eles estavam passando para entrar naquele templo. E como de costume, como aquele paralítico fazia para todas as pessoas que passavam, estendia as mãos pedindo uma ajuda, uma esmola. Não foi diferente. Quando Pedro e João estavam chegando naquele templo para orar, a Bíblia diz que aquele homem, da mesma maneira, ele estendeu as suas mãos esperando receber de algum daqueles dois homens de Deus uma ajuda, uma moeda. Mas acredito eu que aquele homem, ele nunca imaginava na sua vida que aquele momento seria o momento mais lindo da sua vida, seria o momento mais maravilhoso da sua vida, seria aquele momento. Ou por quê, irmão? Porque aquele momento chegou o dia do seu milagre. Aquele momento, aleluia, Jesus já tinha marcado para entregar a cura para aquele homem. Aquele momento Jesus já tinha marcado para acabar com o sofrimento daquele homem, louvado seja Deus. E o Senhor usa aqueles dois profetas dele. A Bíblia diz que quando Pedro e João chegam perto daquele homem, aquele homem estende as mãos para receber uma ajuda, uma moeda deles. A Bíblia diz que Pedro olha com autoridade para aquele homem e fala: olha aqui para nós. E quem sabe aquele homem imagina: agora eu vou receber uma moeda deles, agora eu vou receber uma ajuda deles. Mas no momento que ele olha para Pedro, Pedro fala para ele: olha, nós não temos prata e nós não temos ouro. No nosso dia de hoje, Pedro está dizendo para ele: eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo na minha vida que vale mais do que todo o dinheiro deste mundo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ao que levanta ela no nome de Jesus. E quando ele determina o milagre, dizendo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, homem. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz para nós, irmãos, que aquele homem segura na mão de Pedro. E naquele momento a Bíblia diz que os tornozelos dele se firmam no chão. E aquele homem levanta e começa a andar para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Mas agora, dentro da palavra de Deus, nós aprendemos algo interessante, irmãos, com esse homem que era paralítico. E o que é, irmãos, que nós aprendemos? Nós aprendemos, irmão, que nós precisamos também fazer a nossa parte. Glória a Deus. Porque no momento que Pedro fala: levante e ande na mão aquele homem, a Bíblia diz que ele não fica sentado. É verdade. Porque se ele fica sentado, irmão, quem sabe ele ia estar até hoje lá sentado e não recebia o milagre. Mas a Bíblia diz para nós que ele fez a sua parte também. Quando Pedro fala: levante e anda, ele segurou na mão de Pedro e levantou. Aleluia. O que Deus quer dizer para nós nessa noite, irmão? Que Deus faz a parte dele. Deus usa os seus profetas, os seus vasos para fazer a parte dele. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Aleluia. Nós também precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós também temos que confiar que é Deus que usa os seus vasos. Aleluia. Muitas das vezes o pregador entrega uma revelação de Deus, falando que Deus vai abrir uma porta para a pessoa, mas a pessoa não levanta nem da cama para ir atrás da porta. Tem que fazer a parte dele também para que chegue a vitória de Jesus. Nós precisamos fazer também a nossa parte, irmão. Porque no momento que Pedro ele determina o milagre, veja só, irmãos, que eu acredito que aquele homem ele era paralítico. Mas aquele homem ele não era surdo e também não era cego. Eu acredito que aquele homem ele já tinha ouvido falar de Jesus. Eu acredito que aquele homem ele já tinha ouvido alguém falar de Jesus, que Jesus operava um milagre. Porque se Pedro fala para ele: em nome de Maria, ou em nome de João, ou em nome de Bartolomeu, ou em nome de outra pessoa, eu acredito que aquele homem coxo não ia levantar. Verdade, meu Deus. Mas quando Pedro falou em nome de Jesus, aí quem sabe pensou: opa, esse nome é poderoso, esse nome é poderoso.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar essa situação porque eu tenho certeza que o meu milagre vai ser garantido. E quando Jesus determina o milagre, irmão, nós podemos ter certeza que o milagre é garantido na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E olha o que acontece, irmão. No momento que esse homem ele recebe o milagre de Jesus, no momento que ele se levanta e começa a andar, a Bíblia diz para nós que esse homem ele entra para dentro do templo agora. A Bíblia diz que esse homem entra saltando, entra pulando de alegria para receber o milagre para dentro do templo. Este homem já estava na porta, irmão. Se fosse um homem que fosse ingrato com Deus, se fosse um homem que fosse ingrato com Jesus, ele já estava na porta mesmo. Ele já tinha recebido o milagre, só que ele podia ter corrido para fora, corrido para a rua, corrido para o mundo, desfrutando da sua bênção no mundo aí fora, como muitos fazem muitas das vezes. Vem da igreja, recebe a bênção, recebe o milagre. No momento que recebe o milagre de Jesus, ao invés de vir para o templo para agradecer, ele vai para fora do templo. Ele vai para o mundo agradecer a bênção que Deus deu para ele. Mas isso se chama uma ingratidão. Mas esse homem, no momento que ele recebe o seu milagre, ele entra para dentro da igreja. Ele volta a agradecer a Jesus por um milagre. Ele entra saltando de alegria, agradecendo a Deus, louvando pelo milagre que recebeu da parte de Jesus. E quando este homem entra dentro do templo, a Bíblia vem nos dizendo que todas as pessoas que estavam dentro daquele templo, eles começam a olhar para Pedro e ele começa a olhar para João. Eles começam a admirar. E Pedro e João, além de ser homens de oração, ainda eram homens humildes na presença de Deus. Ou por que é humilde, irmão? Porque as pessoas olham para ele, olham o que eles falam para aquelas pessoas. Eles falam, por que vocês estão olhando dessa forma para nós? Vocês estão achando que pela nossa própria virtude ou pela nossa própria força, nós operemos um milagre na vida deste homem? Mas não foi nós não. Foi Deus que glorificou o nome do seu Filho Jesus, que morreu numa cruz do Calvário e no terceiro dia ele ressuscitou. Foi este Deus que entregou a vitória. Foi este Deus que entregou o milagre. Então a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É o Senhor que opera, glória dele. O Senhor que cura, glória dele. O Senhor que abre porta, glória dele. O Senhor que restaura, glória é para o Senhor. Aleluia. Não aqui, irmão, mas tem muitas pessoas por aí no nosso dia de hoje. Tem muitos pregadores por aí no nosso dia de hoje, irmãos, que quem opera o milagre é Deus. Quem faz o milagre acontecer é Jesus, mas eles querem a glória para Ele. Eu orei, a pessoa foi curada, eu orei, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Onde está o nome de Jesus? Nós oramos, nós determinamos o milagre, mas quem cura é Jesus. Quem restaura é Jesus, quem abre a porta é Jesus. Quem faz o milagre é Ele. Então, se é Ele que faz, a glória é dele, a adoração é para Ele, louvor é para Ele, louvado seja o nome. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é o mesmo. Verdade. O Senhor é o mesmo que curava o leproso. O Senhor é o mesmo que curava a mulher do fluxo de sangue. O Senhor é o mesmo que dava a visão, fazia o cego de Jericó enxergar novamente. O Senhor é o mesmo que curou o filho da viúva de Naim, que ressuscitou aquele homem que estava morto. O Senhor é o mesmo que operava o milagre no passado, é o mesmo Jesus que nós servimos hoje. Mas por que não acontece mais milagre, irmão? Porque tem muitas pessoas por aí que querem roubar a glória de Deus. Eles querem a glória do Senhor para eles. O Senhor quem faz, mas eles querem a glória para Ele. É verdade. Mas a minha, a tua Bíblia, irmãos, ela fala assim para nós, que a bênção, o milagre de Jesus, Ele divide com nós. Mas a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Aleluia. Então se é o Senhor que opera, Glória a Deus. tem que ser louvado, aleluia. Se é o Senhor que faz o milagre com Ele, tem que ser glorificado, aleluia. Nós temos que parecer nós, diminuir para que o Senhor venha a crescer, louvado seja Deus. Esses homens, eles deram glória para o Senhor. Exaltado seja o teu nome. Por isso que eram homens usados por Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas até aqui, irmão, nós falamos de milagre. Até aqui nós falamos de cura, que Jesus curou, que Jesus ele entregou a vitória. Mas agora o Senhor, irmãos, Ele vem falando conosco nessa noite, aleluia, sobre outro tipo de paralisia. E qual é esse outro tipo de paralisia, irmão? É a paralisia espiritual. Que o Senhor fala primeiramente comigo e depois com a igreja.
Ou porque o Senhor fala sobre paralisia espiritual, irmão? E no nosso dia de hoje que nós estamos vivendo, tem muitos coxos espiritualmente. Tem muitos que têm o chamado grande de Deus. Tem muitos que Deus olhou do céu, apontou com o dedo e falou: aquele lá vai fazer a minha obra, mas não faz. Tem muitos que o Senhor colocou na sua vida o dom do louvor para você louvar a Deus, mas não louva. Tem muitos que o Senhor colocou um chamado da visita para fazer visita, mas não faz. Tem muitos que o Senhor te colocou, aleluia, o dom da palavra para levar a palavra de Deus, mas não leva o Evangelho de Jesus. O Senhor está falando para nós nessa noite, para mim, para você e para a igreja: levante e anda nessa noite, aleluia. Levante e anda e faz parte. Eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para Deus o que Deus está falando para mim, primeiramente, irmãos, para mim, como pregador. Que o ouvido mais perto é do pregador, e Jesus está falando: eu quero mais de você, eu quero mais da minha igreja, aleluia. Irmão, mas eu não tenho oportunidade para pregar em cima do altar. Esse aí é desculpa, porque a oportunidade Deus dá todo dia para nós aí na rua. Todo dia Deus coloca alguém no nosso caminho para nós falar de Jesus. Todo dia Deus dá a oportunidade para nós ir nos hospitais e visitar alguém. Todo dia Deus dá a oportunidade para nós ir numa favela e falar de Jesus. Todo dia Deus dá a oportunidade para nós ir numa praça pública e falar de Jesus. Então isso é desculpa de não levar a palavra. Mas Jesus está falando para nós essa noite: levanta e anda e vai fazer a minha obra, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu falo assim, irmãos, porque pregador não é somente aquele que sobe em cima do altar de Deus, não. Eu estou cansado de pregar, irmãos, e falar isso. Estou cansado de falar que o pregador não é somente aquele que sobe aqui em cima e prega, não. Porque em cima dos altares de Deus, muitas das vezes, por aí já está cheio de pregadores, irmão. O que está faltando, irmãos, pregadores aqui numa favela. Em cima do altar de Deus tem bastante pregadores pregando a palavra, mas lá na praça pública está faltando o homem de Deus para falar da palavra de Deus para aquelas pessoas. Em cima dos altares, muitas das vezes está cheio de pregadores pregando a palavra, mas no hospital tem pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus, e está faltando pessoas de coragem que vai no hospital levar uma palavra para aquelas pessoas. Em cima do altar, muitas das vezes está cheio de pessoas para pregar a palavra, mas lá no presídio está precisando, tem pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus, e muitas das vezes nós se acovardamos e não vamos levar a palavra de Jesus. Aleluia. Porque nós subir em cima do altar de Deus e pregar para a pessoa crente, muitas das vezes é fácil, irmão. É fácil nós subir aqui e pregar a palavra de Deus para crente. Mas será que se o Senhor mandar nós falar do amor dele, da palavra dele para o traficante, será que nós temos coragem de falar? Será que se o Senhor falar para nós falar do amor dele para uma mulher da vida, será que eu e você temos coragem de falar para essa pessoa? Será que se o Senhor, aleluia, conceder a oportunidade para nós falar com um viciado, que está no vício da droga, no vício da bebida, será que Jesus dá a oportunidade para nós falar que Jesus ama, que Jesus liberta, que Jesus restaura? Será que nós temos coragem de falar, irmãos, para essa pessoa? É neste lugar que está precisando de pregadores. E o Senhor quer levantar pessoas de coragem aqui neste lugar, irmão. Deus quer levantar mais homens de Deus, aleluia, de coragem para ajudar o pastor da igreja. Deus quer levantar mais homens e mulheres de coragem para levar a palavra de Jesus nas ruas. O Senhor quer levantar mulheres de coragem neste lugar e homens de coragem, que não tenham vergonha não se envergonhem do Evangelho de Cristo, que não venham negar o nome de Jesus, mas falem do amor de Jesus no ônibus, mas falem do amor de Jesus no teu trabalho, falem do amor de Jesus, aleluia, nas ruas, aonde você estiver, como Deus concedeu a oportunidade de falar do amor de Jesus, fale do amor de Deus para as pessoas. Irmão, mas eu não sei pregar. Mas quando Deus colocar uma pessoa no teu caminho, se você falar para aquela pessoa: olha, Jesus te ama, Jesus tem plano de salvação na tua vida, Jesus quer mudar a tua situação, Jesus quer mudar a tua história, você já está pregando a palavra de Deus, você já vai estar fazendo a obra de Deus. Então muitas das vezes, irmãos, é nós que estamos coxos espiritualmente, muitas das vezes é nós que estamos de braços cruzados, muitas das vezes é nós que estamos parados. Jesus não chamou ninguém para ficar sentado. Jesus não te chamou para você ficar só sentadinho no banco, não, meu irmão. Jesus não te chamou somente para ficar sentadinho no banco, irmão. Jesus te chamou para uma grande obra. A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. E Jesus quer levantar trabalhadores para trabalhar na obra dele. Jesus quer levantar pessoas de coragem para ganhar almas do Senhor Jesus. Que como eu e você, nós vamos chegar no último dia, diante de Jesus, e o Senhor vai falar para nós:
Aonde está aquela alma, filha, que eu coloquei do teu lado para você ganhar? Deus fiel. Aonde está aquela pessoa viciada, meu filho, que eu coloquei do teu lado para você falar do meu amor e você não falou? Aonde está aquela pessoa que eu coloquei no ônibus para sentar do teu lado, lá precisando ouvir uma palavra e você não falou para ele? Aonde está aquela alma, filho, que trabalhava junto com você, que eu toquei lá no teu coração para você falar do meu amor para aquela pessoa, e você ficou com vergonha de falar da minha palavra, você ficou com vergonha de falar do meu amor para aquela pessoa? Agora ela dá uma olhadinha ali do lado, ela está sendo condenada. Imagina o que vai ser de nós daí, irmãos. Todos os dias Deus coloca alguém no nosso caminho para nós falar do amor dele. Muitas das vezes não somos nós. Muitas das vezes eu falo de mim, irmãos. Agora eu não estou falando da igreja, eu também estou falando de mim, que eu preciso fazer mais também para Jesus. Eu reconheço diante de Deus, irmãos, que muitas das vezes eu tenho me acovardado. Muitas das vezes tem pessoas que têm se acovardado. Muitas pessoas, irmãos, estão coxos espiritualmente. Não querem fazer nada para Jesus. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite, irmãos, para nós levantar. Para nós levantar e andar na presença dele. Andar como, irmão? Andar por aí, levar a palavra de Deus. Andar por aí, levar o evangelho de Jesus enquanto é tempo. Porque Jesus, ele está voltando. Não há tempo para mais nada, irmãos. Olha os sinais acontecendo aí. Não tem mais tempo, irmão, para nós ficar esperando. Não tem mais tempo de nós ficar somente sentados e vendo o inimigo matar as almas do nosso lado. Vendo o inimigo escravizando as almas na prostituição do nosso lado. Vendo o inimigo escravizando as pessoas no vício da bebida, no vício das drogas do nosso lado, e nós sem fazer nada. Sem falar do amor de Jesus para as pessoas. Irmãos, vamos arregaçar as nossas mangas. Vamos lutar contra o inimigo no nome de Jesus. Vamos falar do amor do Senhor para essas vidas que precisam ouvir uma palavra de Deus. Irmãos, eu vou contar uma experiência, a qual uma pessoa me contou uma vez. E aquilo ficou no meu coração, irmãos. Agora, quando eu tenho a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém, eu chego e falo de Jesus. Um irmão me contou uma experiência uma vez, que tinha um certo pregador. E esse pregador, ele estava vindo do seu trabalho com o seu carrão importado. E tinha uma pessoa, tinha uma mulher que morava debaixo de uma ponte de um viaduto. Ela morava. E ela já estava desesperada porque ela não tinha uma casa para morar. Ela já estava desesperada porque ela não tinha um trabalho para ela e ela morava debaixo daquela ponte. E aquele pregador passou com o seu carrão. E quando ele passava por lá, aquela mulher gritava lá debaixo daquela ponte: eu preciso de uma palavra. Eu quero ouvir uma palavra. E aquele homem não deu a mínima e foi para a sua casa. E aquela mulher gritava: somente uma palavra. Por favor, somente uma palavra eu preciso. E aquele homem foi para a sua casa. E quando ele chega na sua casa, ele toma o seu banho e vai deitar para dormir. E aquela voz continua no seu ouvido: eu preciso de uma palavra. Eu quero uma palavra. E aquele homem ficou com aquela palavra assim, com aquela voz no seu ouvido que incomodava ele. E aquele homem fala: mas não é possível. Eu vou ter que voltar a ver o que aquela mulher queria. Por que aquela mulher estava falando somente uma palavra? Ele levanta da sua cama, pega o seu carro e volta de novo. E quando ele chega em cima daquela ponte, ele estaciona o seu carro. E quando ele desce do seu carro, ele olha lá para baixo, lá já estava cheio de viatura, cheio de ambulância, tudo lá embaixo, cheio de gente lá embaixo. E ele pergunta para alguém que estava lá em cima daquela ponte: o que aconteceu lá embaixo? E aquelas pessoas falam para ele: olha, tinha uma mulher que estava lá embaixo daquela ponte e ela gritava somente uma palavra. Eu preciso de uma palavra. E ninguém teve coragem de ir lá falar para ela uma palavra. O que aconteceu? Ela subiu em cima dessa ponte e se jogou lá embaixo e morreu. Imagina se aquele homem tivesse parado, irmão. Tivesse descido embaixo daquela ponte e tivesse falado somente uma palavra para aquela mulher: aleluia, Deus, Jesus te ama. Eu acredito que tinha mudado a história daquela mulher. Eu acredito que não teria acontecido aquilo. Eu acredito que ele teria salvado uma alma para Jesus. Mas ele deixou para voltar a dar uma palavra muito tarde para aquela pessoa. E aí já tinha sido tarde demais. Aleluia, Deus. O que Deus quer falar para nós nessa noite, irmãos, quando Ele colocar alguém no teu caminho,
Quando Ele colocar alguém no teu caminho, irmão. Quando Deus colocar alguém no nosso caminho, precisando ouvir uma palavra, não negue uma palavra para essa pessoa. Aleluia. Seja lá quem for, seja um andarilho, seja um traficante, seja um viciado. Se Jesus tocar em você, chegue nessa pessoa e fale, nem que seja somente uma palavra. Jesus te ama e tem plano de salvação na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Você pode resgatar uma alma das garras de Satanás. Glória a Jesus. E ser uma pedra na tua coroa em nome de Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé e andar na presença de Deus. E vamos fazer a obra enquanto é tempo. Amém? E que o Espírito do Senhor fale mais forte em nosso coração. E as palmas que exaltam o nome de Jesus.